maioria produzido para tirar foto da conta do Google aí. Pessoal, bom dia. Obrigado pela participação de vocês, né? De alguns poucos que vêm aí. Mas vamos prosseguir. Isso, um lápis gigante e eu acho que tem um tomate gigante e tem mais, acho que uma pera lá no fundo. Aí, o que acontece? Vamos fazer o seguinte. Vamos continuar a aula passada. Vamos ir para a parte prática da TIG, né? Visualizar algumas coisas. E nós falamos na aula passada da parte da soldagem TIG, né? O que vocês lembram da aula passada, né? Então, como difícil ter resposta, vou fazer perguntas retóricas aqui. Por exemplo, o que é a soldagem TIG? Você lembrar, né? Na hora de estudar aí. O que é a soldagem TIG? O que diferencia a TIG da MIG? Certo? A questão da qualidade, o equipamento, o tipo de eletrodo. Como é o tipo de eletrodo? O que eu posso falar sobre o eletrodo da soldagem TIG? Certo? Então, são questões que ajudam a ficar por dentro. Aí, no caso, a configuração elétrica da soldagem TIG, é importante ver isso daí. Por quê? De acordo com a configuração de corrente elétrica, você vai conseguir soldar um tipo de material ou outro, vai ficar mais indicado, né? Em alguns casos, você nem vai conseguir soldar. Eu já vi na prática alguém tentando soldar um material que não é para soldar nas condições, né? Por exemplo, isso quer dizer o caso do alumínio, que é um mais chatinho, e justamente nós vamos mostrar sobre ele, falando algumas dicas de soldagem de alumínio, e logo depois vamos comentar, ver um vídeo sobre a soldagem, sobre um reparo que foi feito. Aí nós vamos comentar. De tungstênio com lantânio. Né? Aqui, ó, interessante, ele falando do eletrodo de tungstênio que ele vai utilizar com lantânio. Nesse caso, ele mostrando justamente do catálogo que a ponta, lá atrás, a ponta desse eletrodo, ela é dourada, mostrando que é um eletrodo de tungstênio com adição de lantânio. E o diâmetro dele de 2,4 ou 3,32 polegadas. Aí, como que é? Deixa eu voltar aqui. De 2,4 ou 3. Diâmetro de 2,4 milímetros. 32 polegadas. A primeira coisa que você vai fazer... Certo, que aí ele vai usar uns 2,4 milímetros. Aí ele está mostrando uma chapa de alumínio para dicas iniciais de uma solda em alumínio. Espessura aí 3 milímetros, 4 milímetros, 5. Espessura de 3 esse aqui é um milímetros a retalho chapa. de 5 milímetros. Na casa de faça 5 um esse risco daqui. dele. E aí você, então, vai começar a treinar o cordão, a fazer cordões de solda. Exatamente. É questão de o quê? Você pegar uma chapa para treinar o seu cordão de solda antes de realizar a solda. Soldar com a chapa solta. Evite soldar com a chapa solta. A peça que você vai soldar, normalmente ela tem que estar presa. Policentro, prendê-la, ela. Fixação da chapa. Firme, não ficar com bom contato elétrico. Certo. Aí, para poder ter o bom contato elétrico. Aqui, que é a solda plana. Na solda plana, nós temos essa posição, inclinada de um lado e inclinada do outro. Mas nessa posição aqui, eu prefiro fazer como se fosse um lápis. Como que você pega um lápis para escrever? Aí, no caso, ele orienta aqui que a posição melhor é para quê? Como se fosse um lápis, né? Para você pegar e fazer. Então, aqui eu faço a mesma coisa. Olha aqui, ó. Mostrando. Então, aqui, ó, o jeito que eu pego o lápis para escrever. Agora eu vou pegar a tocha. Aí ele demonstra aqui que é a forma de pegar um lápis, aí ele pega a tocha para justamente ter precisão no movimento. Ele está apoiado aqui na bancada.
Apoiando Aí para eu ter tenho um movimento firmeza, aí você tem a bastante inclinação, trabalhando. lá em Como eu torno de tive que escrever. 45, 60 Fica graus muito mais ali fácil para fazer, da tocha e uns o 30 movimento. graus, mais ou menos, a vareta Então, de aqui, metal de São Paulo, adição. E ele em outras simulando o posições, não movimento dá o que é jeito de mais segurar. Mas adequado nessa para posição você aqui, eu fazer prefiro sempre durante a segurar solda. firme. Por quê? E Porque aqui eu a tiga é aperto o gatilho, intercalada. fica mais fácil. Olha lá, o contato para Se você já iniciar a solda no solda. processo TIG, aços inox, aços carbono, você solda com a tocha bem inclinada. Olha lá, aço carbono, alguns outros tipos de aço, com a tocha bem inclinada, orientação para melhorar a sua solda. Os soldadores costumam apoiar o bocal na peça. Os soldadores costumam apoiar o bocal na peça e vem trabalhando o cordão de solda, por quê? Aquela parte importante que eu falei para vocês, visualizar aonde você está soldando. Então, aqui, ó, a linha de visão dele, você consegue exatamente visualizar a poça de fusão. A técnica, certo? sempre com o bocal apoiado, é a referência que eles têm. Então, aí a referência, o bocal apoiado é uma referência, inclusive, para te dar estabilidade. Por isso que a peça tem que ser bem preparada para você, por exemplo, não ficar tendo muita ondulação. Para soldagem de alumínio, você trabalha com inclinação aqui, ó. Para soldagem de alumínio, você já tem que trabalhar com uma inclinação bem maior, e não com a tocha deitada. Pelo menos aqui de 0 a 10 graus, tá? Então, eu acho que dá uns 20 graus. Ele fala em 10 graus, mas... Também na soldagem de alumínio, não dá para encostar o bocal. A soldagem de alumínio não dá para encostar o bocal. Você trabalha com ele sempre ao ar. Sempre tá? Suspenso então, ali no ar o bocal. E vai colocando a vareta. A vareta, ela fica o tempo todo debaixo do bocal. A vareta fica sempre o tempo todo debaixo do bocal, para você poder... Você coloca. Não manusear. Tira a vareta fora assim. Ó, isso, não fica saindo, não sai com a vareta debaixo do bocal. Por quê? Porque aí a ponta da vareta vai ficar contaminada com o quê? Lembra que a gente falou? O que o alumínio em contato com o ar gera? Óxido de alumínio. E o óxido de alumínio atrapalha a soldagem, certo? A gente falou naquela questão da configuração da corrente elétrica. Então, atrapalha a soldagem. Então, essa contaminação vai gerar, porque você está com alumínio aquecido. Então, a geração de óxido de alumínio é maior. Vai ficar bonito. Tá certo? Vai contaminar a sua solda com óxido de alumínio, que é diferente o ponto de fusão, o comportamento do próprio alumínio em si, que é o que você está utilizando na solda. Mantenha sempre aqui, ó, debaixo. Por quê? Porque aí, aqui embaixo, você tem a proteção gasosa que mantém a sua vareta protegida. E vai avançando. Uma sequência só. Aí você vai avançando, fazendo o cordão. Por quê? Inclusive, tem o caso lá que eu tinha comentado com, acho que estava o Bruno e o Luiz Fernando, que é o caso que tem muita gente, quando não é a TIG, é eletrodo revestido, mas é tão ruim quanto, tem vários problemas semelhantes, que é aquela questão de você dar pontinhos de solda, né? Dá um pontinho, aí dá outro, tudo para soldar no mesmo lugar. Ah, mas não pode dar ponto. Não, tem ocasiões que você faz o ponto de solda. A gente até mostrou em outras aulas que essa mesma pessoa fez uma soldagem e precisou fazer pontos de solda para fixação da peça antes da soldagem em si. Então, é normal você precisar fazer um ponto de solda. Agora, fazer uma solda baseada em pontos de solda, que é complicado. Tem situação quando vai chapa fina, que o pessoal faz alguns pontos, depois vem distribuindo. Tem um caso, mas no eletrodo revestido gera vários problemas, que é a solda chamada cocô de pombo, ou também conhecido como solda pig, né? Que é pig de porco, serviço porco. Né? Que aí faz uma alusão a MIG, TIG e PIG. Que aí tem até uns memes na internet de soldagem
que mostra lá os tipos de soldagem e uma solda muito mal feita, chamada de solda PIG. Então, vamos prosseguir aqui. Aí ele vai mostrar, ó, o legal, que eu gosto de utilizar esses vídeos, porque ele é bem posicionado o vídeo, e ele dá um enfoque tanto na técnica, explicando o comportamento seu para realizar a solda, como ele utiliza filtro para filmagem. Para quê? Para você conseguir visualizar como se estivesse soldando a sua poça de fusão. Ok? Então, aqui, ao longe, não dá para ver direito, mas tem a claridade aqui. O procedimento, como ele está soldando alumínio, a solda bem inclinada. E o que é interessante? Propaganda, que legal, hein? Eu queria saber do que você está falando. Isso. Aí, ó, deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque aqui, ó, você observa, olha a posição dele como mudou bastante. O foco dele é o quê? Visualizar a poça de fusão, visualizar o que você está fazendo na deposição do material. Então, você tem que enxergar o que você está fazendo, entender o que você está fazendo no processo de soldagem. Não é só saber soldar, é saber o que você está fazendo durante a solda, o que está acontecendo ali, por que aconteceu alguma coisa, certo? Alguns defeitos de soldagem. A gente tendo tempo, vamos falar sobre eles. Ok? Então, vamos prosseguir aqui. Agora, ó, olha que interessante, ele vai mostrar no zoom, ó, o arame, você vê que ele não sai debaixo do bocal, ele afasta e volta, mas ele não sai do bocal, ele não chega a ser retirado. Para quê? Aquela questão da proteção. Então, eu tenho o arco elétrico, poça de fusão, igual a gente viu no esquema lá, né? Só que isso agora é uma imagem real, que mesmo que nós estivéssemos no laboratório e vocês experimentando, no calor do momento, vocês provavelmente não conseguiriam enxergar e visualizar com calma isso que está acontecendo. Então, agora, porque é uma coisa nova, quando vocês tiverem a oportunidade de experimentar o processo de soldagem, igual eu falei para vocês, já vai treinando, se conseguir um ferrinho de solda de estanho lá, solda elétrica, eletrônica lá, e pegar o araminho, você consegue ter essa sensação. Se você pegar um fio, passa ele, suja ele um pouquinho com pasta de solda para estanho, então você consegue treinar essa questão como se fosse fazer um cordão de solda, só que no caso a solda de estanho, ela precisa do fio de cobre ali para ela depositar. Então você pode pegar um pedaço de fio velho e desencapar uma ponta, desencapa e vai dando uma trançadinha. Para quê? Para o fio não ficar espalhado. Então você vai simular aquilo ali como uma referência para realizar um cordão de solda. Então, e um bom ferro de solda, alguns mais potentes, você vai perceber que ele vai ter um desempenho bem mais rápido. Alguns mais simples, você tem que deixar ele esquentar bem, esperar um pouco, pelo menos de 2 a 5 minutos ali para aquecer o ferro de solda, bem quente, e devagar você vai depositando, você vai encostando o arame na ponta do ferro de solda e você consegue simular, como a gente tinha mostrado na Oxigás, agora na TIG, só que aí a TIG é totalmente diferente, mas posição, você tem a tocha, o arame na outra mão, isso daí nós podemos aproveitar, certo? Então, vamos prosseguindo aqui. Olha que legal você enxergar a questão da poça de fusão, ó. Você vê que essas escamas dos degraus que vai ficar depois é justamente demonstrando a constância e qualidade da solda. Então, através do movimento cadenciado, bem preciso, sem tremedeira, certo? Porque um bom soldador vai ter umas mãos como se fosse uma mão de um cirurgião. Ele está fazendo uma pequena cirurgia ali, então ele tem que ter movimentos precisos. É como se estivesse com um bisturi cortando ali, só que no caso aqui é uma peça, um metal, você vai fazer um reparo, e um reparo bem feito exige técnica e precisão no movimento.
Olha que interessante, você enxergando a poça de fusão e ele depositando uma quantidade necessária do cordão de solda. Então, para depositar muito é fácil, agora eu quero ver depositar pouco. Observe aqui que eu espero formar bem a poça de fusão, só então eu... Isso, uma coisa interessante, ele comentando. No caso da Oxigás, ela é mais demorada para você configurar a poça de fusão. Agora, na soldagem TIG, ela é mais rápida, mas ainda assim você tem que ter atenção para quê? Para enxergar que houve a formação da poça de fusão e daí poder adicionar material da vareta, ok? Então você não pode sair fazendo de qualquer jeito, porque se não houver a poça de fusão, você vai fundir o metal da vareta e ele não vai ter onde depositar. Ah, mas eu vou jogar ele em cima. Mas se não houver poça de fusão, você vai afetar, vai comprometer a penetração da solda. Então, ela não vai penetrar. Vai ficar aquela solda que, se você bater do lado, ela não vai ter resistência. Às vezes, o metal deu uma leve colada, mas ele não fundiu, não misturou o metal para realizar a união corretamente. Bom, então tem que tomar muito cuidado com isso na solda. Para quê? Para você enxergar que houve poça de fusão e, no caso de espessuras mais finas, menores, você tem que tomar muito cuidado. Para quê? Para não haver furo, né? Para você não furar uma chapa. Você vai criar a poça de fusão para adicionar o metal e tem que ser habilidoso. Então, você vai treinar, por exemplo, a habilidade para uma chapa de espessura mais fina. Certo? Porque se você soldar uma espessura fina, o resto fica tranquilo. Por exemplo, se o Luiz Fernando acho que não está aí, não, né? Dentro dos poucos que estão aí, não está. O Luiz Fernando, eu lembro que a gente conversou sobre isso, eletrodo revestido. Então, uma chance é você, por exemplo, eu vou treinar isso daí. Compra eletrodo de inox, que ele consegue achar mais fácil no diâmetro de 2 milímetros, que ele é mais fino. Então, você pode usar, por exemplo, tem tubos de metalon, tubos de aço comum aí na casa de ferragem, que o pessoal usa para fazer o suporte, e a espessura deles é fina. Não é uma chapa, mas é uma espessura fina. Então, é um bom começo para você treinar, se você conseguir, por exemplo, unir dois pedaços, pegar um que é mais fácil, que é o tubo de perfil quadrado, tubo quadrado de metalon, aí você consegue pegar alguns tubos que o pessoal usa para fazer cadeira, fazer escrivaninha, N aplicações ali. Aí, no caso, justamente vocês vão ter oportunidade, por exemplo, de treinar numa espessura mais fina e perceber a questão do ajuste da solda, porque eu tenho que ajustar o menos possível de energia para, para a chapa, certo? Então eu tenho que fazer o eletrodo fundir mais fácil, a chapa não, porque a chapa é fina, ela já vai ter uma tendência fácil de quê? De fusão. Tá? Então vamos prosseguir aí. Então ele falou, é muito importante a questão de, se não tiver poça de fusão, não tem como haver a soldagem. Em alguns casos, muda um pouco a poça de fusão, que eu vou mostrar. Esse aqui é dica. Então, você está fazendo um cordão em cima de uma chapa, um cordão de solda, você não está exatamente unindo. Mas, na união seria similar com essa daqui, mas vocês vão ver que tem um caso prático que segue. Aí vocês vão ver, a gente falou sobre a solda, mas a preparação envolve muita coisa, o processo de soldagem. Por isso que não dá tempo de falar, aprofundar tanto em um tipo ou em outro. Tá? Se houver interesse do pessoal, é só falar comigo, a gente tenta aprofundar ou passar alguma coisa prática sobre um tipo de solda também. Eu ia até falar, estava vendo se a Maria Carolina também ia entrar, que ela estava procurando estágio aqui perto de casa. O rapaz até me falou, tem um aluno, falou até o nome, aí eu estava procurando, falei, nossa, falar com ela aqui perto de casa.
Mas vamos seguir adiante. Então, prosseguindo aqui. Ó, não retira a vareta, prestando atenção que não retira a vareta, e a formação da poça de fusão. Isso, porque evitando a contaminação, você garante um cordão de solda limpo e claro. Certo? Olha que interessante. Olha o cordão de solda, que bonito. Então, ele é um cordão de solda constante, uniforme, sem variações, sem respingo, sem variação de coloração, inclusive, quer dizer que a solda foi totalmente protegida. E tomar cuidado com o início e o final, porque ao final tem um pequeno rechupo que forma no final e um defeitinho. Tem casos que o pessoal coloca até uma pontinha de outro material para você cortar depois, para não ficar esse defeito da solda. Outra dica que eu quero dar para você, pega uma chapa, faz um risco no meio aqui, uma maior, mais larga um pouco, e vem. Então ele faz a dica, se você pegar uma chapa para treinar, faz um risco e vem fazendo treinando um cordão de solda. Vou mostrar agora na sequência para vocês como fazer isso. Ó, aí você vai treinando. Aí vai treinando um cordão de solda para você ter uma constância. Tendo essa oportunidade é muito legal. Quem sabe a gente voltar e pega para fazer, para treinar cordão de solda lá na... Eu espero, eu acho que tem eletrodo para todo mundo fazer. Então, está um pouco baixo. Então, observe que está um pouco lento. Tem que esperar. Então, nesse caso, ele demonstra que, nesse caso, a corrente está mais baixa. Então, a soldagem está mais lenta. Inclusive, é o que ajuda, por exemplo, para você trabalhar num metal fino. Aqui sim, a amperagem está mais alta. Agora ele aumentou a corrente, então ela está mais alta, você já percebe que você tem que mudar a velocidade de acordo com a corrente. Para quê? Para você não exagerar na poça de fusão, certo? Ou não furar o metal também. Toma muito cuidado com relação a isso daí. Aqui a amperagem está boa. Tá? Agora está uma intermediária, você percebe que não vai nem tão lenta, nem tão rápida a soldagem. Não precisa correr tanto. Então é bom fazer esse sincronismo de acordo com a sua capacidade, sua experiência, sua habilidade. Então não vá querer jogar muita corrente na soldagem TIG, por exemplo, porque se você não pegou ainda a cadência, o sincronismo, pegou a habilidade no manuseio do equipamento no processo na realização da solda. Ok? Então, ó, ele fazendo vários cordões. Eu não mexi em nada na amperagem. Então, a chapa já está aquecida das outras soldas. Então, ele já está na mesma corrente anterior do início, porém, o derretimento do material já está mais rápido, porque a chapa já estava aquecida. Observe a aparência do cordão de solda, que eles estão brilhantes, claros. Isso, cordão de solda brilhantes, claros, porque é alumínio, então algumas características são mais peculiares do alumínio. No inox tem a questão da coloração da temperatura, e nesse caso, ele observa muito a ação da limpeza, né, dentro do processo de soldagem. Ok? Aí, no caso... Clique aí no ícone do canal e se inscreva. Deixa eu ver aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá. Aí, vamos dar um... Opa, não, vamos pausar aqui, que não era isso. Não. Vamos dar um like aqui, porque é um videozinho jóia aqui. Aí, o que eu vou passar para vocês? Agora, eu quero ver, alguém ficou com alguma dúvida da parte da soldagem TIG, né? Então, no caso, eu não fiquei repetindo o que já foi falado de corrente elétrica, só dá uma olhada lá depois, na teoria. Alguém ficou com dúvida? Tranquilo aí? Podemos prosseguir? Eu vou mostrar para vocês essa parte de conserto. Então, é um caso prático, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, vai falando aí. Ok? Então,
Olha que interessante. Ele vai fazer o reparo desse quadro de bicicleta, que, detalhe, para gravar, ele já havia sido consertado e quebrou novamente. Aí foi encaminhado e falou: não, vou ter que arrumar. Olha aqui, não é para mim, não, é para eu soldar. E não faz nada. Então, é interessante, quer ver? Ó, vou mostrar, ver se ele já mostra. Olha lá, aonde quebrou. Quer dizer, já tem um cordão de solda que foi aqui. Foi até bojudo. Então, para a preparação da solda, o que é importante? Primeiro, limpeza, igual ele falou. Segundo, limpeza. Terceiro, limpeza. Em quarto, limpeza também. Porque uma solda, a limpeza da preparação conta muito para a sua solda, certo? Então, vai evitar impurezas, aumentar a qualidade. Vai ter, e outra dica, além de você limpar aonde vai ser realizada a solda, você também tem que limpar onde que vai ser o contato elétrico para conduzir a energia. Então, às vezes, você tem que, por exemplo, pegar uma peça que está toda pintada, você tem que retirar a pintura de onde vai soldar e numa região onde você vai fixar, porque às vezes a peça está toda pintada, não tem ponto. Se você tentar pôr a garra, a tinta vai funcionar como um isolante elétrico, vai atrapalhar a sua solda, vai dificultar, não vai render, ela vai ficar falhando, não vai fechar o circuito corretamente, certo? Emanuele, interessante a sua dúvida. Eu acho interessante da seguinte forma, porque soldagem, eu acho que para você ser bom em soldagem, no caso, eu recomendo fazer como se fosse uma especialização. Tem um curso prático, por exemplo, tem lá o do Senai, soldagem. Interessante, eu tenho vontade, às vezes, de aprimorar para eu ter a habilidade do soldador. Porém, o conhecimento de soldagem eu acho muito importante para você tomar cuidado e não cair naquele caso do serralheiro, que é ótimo soldador, por exemplo, vai que ele desenvolveu bem a soldagem, só que ele não sabe sobre a soldagem. Ele manuseia um tipo de solda, um eletrodo, e solda alguns materiais muito bem, mas se você mudar a situação e precisar que ele fizesse uma solda num material diferente, uma solda de um equipamento diferente, ele não vai ter capacidade de fazer isso. Um tipo de solda diferente também, né? Variar o tipo de solda. Eu soldo no eletrodo revestido. Então, acho interessante o seguinte: é diferente. Eu acho que vai faltar a prática? Vai. De você manusear o equipamento. Agora, se você tiver empenho e curiosidade, você vai conseguir entender bem de solda, saber ter uma noção das técnicas de soldagem, e assim que nós pudermos, que abrir o laboratório, ficar mais tempo lá no instituto, nós podemos dar uma pequena praticada, que era que é a proposta da presencial. Nós temos uma pequena amostra, não dá para treinar, porque o nosso tempo é curto pela quantidade de conteúdo que nós vemos, certo? Se eu fosse falar de um ou dois tipos de solda, talvez nós conseguiríamos desenvolver mais e treinar técnicas de soldagem. Só que nós temos que falar sobre soldagem em geral, as características, as peculiaridades de cada tipo de solda e noções básicas de cada tipo de solda, tá? Mas com um bom empenho, igual eu falei para vocês, você pode pegar, desenvolver um pouquinho, tentando treinar com coisas simples, tipo a solda de estanho. Então você vai começar a ter um feeling, perder o medo, porque na soldagem real, você vai ter algumas características cada solda. Então, nesse caso, isso que eu estou mostrando para vocês é justamente para quê? Para vocês terem uma noção. Acontece isso, acontece aquilo. Então, hoje em dia, no remoto, você tem a chance, por exemplo, de aprofundar e ver vídeos de soldagens em geral, de vários tipos. Para quê? Para você ter uma
experiência, pelo menos uma experiência visual de como aquele tipo de solda ou aqueles tipos de solda funcionam, certo? Por exemplo, alguém que não está fazendo bem feito e o eletrodo gruda na peça, aí ele dá uma tirada ali mostrando erros que podem ser cometidos, por exemplo, por um iniciante na solda. Então você já vai ser, opa, então isso pode acontecer. Então, quando acontecer, você não precisa se assustar. É uma coisa que pode acontecer. Então, o que eu procedo? Tomar uma providência ali, tá? Então, o presencial é indiscutível que uma soldagem precisa de uma prática. Porém, hoje em dia, sabendo utilizar um YouTube, um Facebook, você sempre vai ter informações, vídeos que vão acrescentar conteúdo dentro disso. Por exemplo, eu quero aprender mais sobre soldagem. Você tem a oportunidade. Além só de ficar vendo videozinho de TikTok, né? E vendo coisas assim que não acrescentam nada na sua vida, né? Seria apenas assim, distração, né? Coisas para anestesiar o seu cérebro. Então, vamos lá. Então, a gente podendo fazer, nós vamos procurar ajudar vocês nessa parte do presencial, na parte prática. O que eu puder ajudar à distância, remotamente, eu estou aqui à disposição. Vamos tentar ajudar. Se tudo mais falhar, aí eu faço um vídeo no laboratório. Mas, aquele negócio, eu preciso saber quais são suas dúvidas, para poder o quê? Direcionar como que eu vou explicando e como que eu vou direcionando o conteúdo. Tá bom? Por quê? Porque aí eu posso focar em alguma coisa a mais, dependendo do que nós queremos ver. Bom, o nosso tempo está meio curto. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou ter que deixar para a semana que vem nós finalizarmos esse da soldagem TIG e mostrar, fazer os comentários dentro desse vídeo, ok? Então eu fecho rapidinho no começo da próxima aula, aí eu já peço para todo mundo entrar rapidinho, fazer igual a Maria Aparecida, que entrou rapidinho, não precisou nem de link, né? Então o pessoal ela já estava esperta, passou na frente de todo mundo, ok? Então eu peço para vocês ficarem atentos, que no caso está habilitado, vocês podem entrar antes de mim na sala, eu atrasei um pouquinho, peço desculpas, então pode entrar que eu logo já entro, às vezes atraso uns 5 minutinhos, mas eu logo já entro, tá bom? E o que vocês precisarem, Emanuele, o que precisar assistir um vídeo, não entendeu, quer tirar uma dúvida, uma curiosidade, vamos conversar sobre soldagem, tá? Eu estou aqui para isso, tá bom? Além da gente papear nos momentos aí de descontração, também, se curiosidade, interesse em conversar sobre o conteúdo, também para ter um posicionamento de vocês, né? Que vocês estão meio mortos aí e eu gostaria de saber posições, interesse, conversa sobre o assunto, né? Demonstra interesse aí e ver o que eu posso procurar melhorar para vocês aí, tá bom? Pessoal, então eu vou interromper a gravação e nós vamos para a próxima aula, ok? Até a próxima.